Olá, sejam bem-vindos ao PodCrea, o podcast do CREA Paraná. Esse é um programa voltado para profissionais das engenharias, agronomia e geociências, e também para toda a sociedade. Estamos sempre trazendo assuntos que são relevantes para todos, e hoje a gente trouxe um assunto que é bem interessante aqui, que é a inteligência artificial, só que uma aplicação um pouco mais humana, né? Para trazer essa abordagem, a gente vai conversar com a Silvana Kumura, que é coordenadora de tecnologia e inovação do Instituto Senai Paraná. E é engenheira civil. Seja muito bem-vinda. Eu fico aqui em Londrina, no Instituto Senai de Tecnologia da Informação e Comunicação, que fica em Londrina. E aí vou aproveitar, né, para contar um pouco para vocês que esse instituto em que eu trabalho, ele faz parte de uma rede. São 60 institutos em todo o Brasil. O Senai, há 12 anos, mais ou menos, ele mudou a forma como ele trabalha tecnologia e inovação. Então, ele estabeleceu um modelo super interessante, né, de uma rede de ICTs. Nós somos todos ICTs, né, Instituições de Ciência e Tecnologia. Eu diria ciência, tecnologia e inovação, né? E cada um com a sua especialidade. Aqui em Londrina, a nossa especialidade ela está muito direcionada para as tecnologias da informação e comunicação. E aí, quando eu falo tecnologias da informação e comunicação, isso vai abranger a engenharia de software, a inteligência artificial. Nós temos uma área bem interessante de automação e sistemas embarcados, né, que é a eletrônica, né, embarcada. E temos também um laboratório de calibração de instrumentos de medição, que se conecta muito bem com essas outras competências. Então, esse nosso instituto ele faz parte dessa rede. Então, nós temos no Paraná outros institutos, vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, temos um instituto dessa natureza, né? O Instituto Senai de Tecnologia em Ponta Grossa, que trabalha para projetos da construção civil, inclusive muitos trabalhos em BIM. Nós temos em Telêmaco Borba um Instituto de Celulose e Papel, em Arapongas aqui Madeira e Mobiliário. Então, só para exemplificar o contexto do que é o instituto, né, em que a gente atua. E nesse instituto que a gente atua, a gente ainda tem uma unidade que é um hub de inteligência artificial. E, então, enfim, eu estou nesse contexto, trabalho nesse contexto, né, na coordenação do instituto que fica aqui em Londrina. Tá, na sua fala eu entendi que os ICTs, eles têm uma certa relação com a cultura da cidade. Então, o Telêmaco Borba ali, que produz papel, tem a ver com celulose. E aqui em Londrina, tecnologia e inovação. Londrina pode ser considerada um polo de tecnologia e inovação? Como é que é esse fomento aqui na cidade de tecnologia? Então, olha, você, Guilherme, fez a leitura corretíssima. É exatamente isso. Os institutos, eles foram, na medida do possível, sendo implementados em função daquela vocação que é da região. E Londrina, nos últimos, olha, eu posso dizer para você que possivelmente nos últimos 15, 10 anos, tem se destacado imensamente no Paraná como um polo de tecnologias da informação e comunicação. Hoje nós somos, olha, eu posso dizer para você que nós temos mais ou menos entre Apucarana e Cornélio Procópio mais de 4.000 CNPJs que atuam nessa área. Então, e aí a gente tem há quase 20 anos um arranjo produtivo local. O que são os arranjos produtivos locais? São aquelas associações, né, de empresas, empresários, entidades que se unem para fortalecer um setor. Então, nós temos um arranjo produtivo local de TIC, já acho que, se eu não me engano, esse é o 19º ano. Então, esse arranjo produtivo local, que é o APL de TI, que a gente conhece tão bem aqui em Londrina, também foi preponderante para fortalecer as ações do setor. E isso, ao longo dos anos, foi chamando para Londrina mais cursos na área. Então, hoje nós somos uma referência na formação de profissionais na área de TICs. Nós temos grandes empresas instaladas em Londrina que vieram em função desse polo se fortalecendo. Nós temos o nosso instituto, nós temos o Hub de A, então tudo isso vem sendo construído em função do fortalecimento de Londrina como um polo regional, paranaense, até nacional nas TICs. O que é o Hub de A? O Hub de A, ele é uma unidade de negócios dentro desse instituto, que é o Instituto de TIC, né? A gente fala o IST-TIC, né? Por que a gente pensou nesse Hub de A? Esse Hub ele tá dentro do nosso instituto desde 2019. A gente percebeu que o mercado ele estava
indo, né, estava seguindo o rumo de que a inteligência artificial, a inteligência computacional seria uma tecnologia que viria para ficar, tanto para a indústria, para o comércio, para a vida da gente, né? Hoje a gente, sem perceber, consome muito conteúdo, e usa muita tecnologia de inteligência artificial no nosso dia a dia, né? Então, percebendo isso, o que o Senai fez? Bom, vamos começar um trabalho para que a gente possa ser um facilitador da implementação da inteligência computacional nas organizações. No nosso caso, a gente atua principalmente com esse olhar da indústria, né? O Senai, ele tem esse foco, né? Ele é mantido e ele tem o foco da indústria sempre. Então, nós começamos em 2019 esse modelo, essa unidade de atuação com inteligência artificial, era pequenininho. Hoje a gente tem, eu acho que desde 2019, eu até comentei com você antes, né? Nós já temos trabalhado mais de 400 projetos, desde provas de conceito a projetos completos, projeto de processo, produto. Então, o Hub, uma das grandes estratégias do Hub é um programa de residência em que a gente atua com a indústria, sendo esse primeiro passo, né? A gente dá o primeiro passo no uso da inteligência artificial dentro das empresas. A gente está muito acostumado, eu pelo menos estou muito acostumado com inteligência artificial ser só ali texto. Eu trabalho muito com comunicação, então para mim a inteligência artificial é texto, imagem, mas existem vários outros usos e são esses usos que são explorados dentro do Instituto. Exatamente. Então a gente vai trabalhar com as várias técnicas que podem ser modos de... Eu acho que assim, eu sempre falo que a IA, ela primeiro qualquer tecnologia tem que fazer sentido, né? A gente precisa usar a tecnologia para resolver um problema. Então isso talvez a gente sem querer, né? Acho que a sociedade, as empresas às vezes se perdem, né? Puxa, tá todo mundo usando IA, será que eu tenho que usar para qualquer coisa? Não. Então, primeiro ponto, tem que fazer sentido. E aí a gente pode explorar, né? Eu posso usar a visão computacional, que de repente me ajuda a identificar problemas, me ajuda a perceber eventos que eu teria que ter um esforço humano muito grande para perceber. Então, quando eu falo de fazer sentido, é o seguinte: eu preciso resolver um problema que ou ele é muito repetitivo, muito intenso, braçal, que não é nem prazeroso para um humano fazer, ou eu vou trabalhar uma análise que é extremamente complexa, que eu vou ter que usar 1, 2, 3, 4 modelos matemáticos, que eu vou ter que operar isso de forma desintegrada. Então, a IA vem para resolver esse tipo de problema, porque muitas vezes a gente usa um esforço que é humano e é caro o nosso esforço. Não é só porque é cara a mão de obra, o recurso humano, não é isso. É porque às vezes não é realmente uma coisa braçal, repetitiva, que não traz nem alegria no trabalho. Lançar nota, por exemplo. E ficar lá, por exemplo, o dia inteiro para identificar defeito visual numa linha de produção. Ou você pegar uma análise que é estatística, lançar num sistema, depois no outro, ter que fazer toda... De repente eu posso pensar em modelos matemáticos que automatizem isso e que tirem da gente esse trabalho que não é tão interessante, que não agrega tanto valor ao processo. Então a IA pode contribuir com visão computacional. Todo tipo de técnica, geralmente ela é eu vou falar um nome aqui, mas ela é uma imitação da inteligência humana. Se eu consigo ver, identificar o problema, eu posso usar a visão computacional. Se eu consigo de alguma maneira entender um problema, entender um texto e responder quando há padrão, então a gente tem que sempre entender que o padrão tem que existir. Sem padrão não tem IA. Né? Sem dado histórico não tem IA, então eu tenho algumas premissas. Então eu posso usar processamento de linguagem natural. Eu posso dar vários exemplos do uso de processamento de linguagem natural, e você que é jornalista deve usar muito, são as IAs generativas, né? O Gemini, o ChatGPT, e o Copilot. Então eu tenho muita coisa, porque antigamente a gente não conseguia, antigamente há muito pouco tempo, tá? A gente não tinha entendimento de contexto, a gente entendia por palavras. Então hoje a IA com processamento de linguagem natural consegue dar para a gente entendimento de contexto. Então vamos lá, visão computacional, processamento de linguagem natural, os modelos otimizadores, quando eu posso otimizar processos, então usar esses modelos otimizadores para melhorar o desempenho de um processo e assim por diante, né? Então aí a gente vai ter N técnicas que podem vir para apoiar o nosso trabalho. Então, até extrapolando um pouco da tua pergunta, né? Muita gente tem a preocupação, né? Será que essas técnicas vão tirar o nosso trabalho? Nossa, eu ia perguntar isso. De forma alguma.
Então, hoje, qual é o nosso desafio? É que o profissional do futuro é o profissional que vai trabalhar de forma conjugada com os modelos computacionais. Esse é o nosso futuro. É aquele profissional que, para fazer melhor, para fazer mais rápido, ele vai usar um modelo computacional. Então, é isso. A gente vai ter que aprender. A nossa visão e a nossa percepção da rotina e acho que a nossa predisposição é de sermos profissionais adaptativos, flexíveis, que sabem resolver problemas, que entendem daquele processo e que têm conhecimento especialista. Você é um jornalista, você sabe fazer o teu trabalho, mas você vai usar a inteligência artificial para acelerar processos que antes você faria e que não eram, eu posso te garantir, nem prazerosos de serem feitos. Eu acho então, é esse o nosso desafio como profissionais. Para contextualizar, acho que para quem está assistindo a gente, é como antigamente o pessoal batia martelo para fazer um carro, por exemplo, para parafusar um carro. Hoje em dia existe uma máquina que faz isso. Mas as pessoas não perderam o emprego, elas continuam indo para a fábrica trabalhar. Elas vão operar a máquina que bate o martelo. Exatamente. A inteligência artificial ela tem isso também, né? Exatamente, Guilherme. E é esse o nosso desafio, é isso que eu falo. Esse é o desafio da gente, de quem trabalha com educação. Então, as escolas, principalmente as escolas em todas as instâncias, desde o ensino médio, fundamental, até a faculdade, porque as universidades vão ter que repensar muito as suas grades, porque hoje, dependendo do que se pede para o aluno, ele vai lá e ele faz muito rápido, sem parar para pensar, porque a gente tem modelos que permitem isso. Então, o que a gente vai ter que fazer é ensinar essa pessoa, né, que sai ali do ensino fundamental a pensar, a resolver problema, a aprender sempre, porque a cada ano, a cada 1 ano, 2, 5, a gente vai ter que aprender muita coisa nova. Então, é isso. Não vai faltar trabalho para ninguém, só que a gente vai ter que aprender a aprender e aprender a resolver problemas e trabalhar sempre de forma conjugada com sistemas computacionais. Você falou sobre escolas. A inteligência artificial ela já está sendo ensinada nas escolas, isso é fato. E você trouxe um outro tema muito importante, que os alunos fazem as coisas muito rápido. Como que a gente consegue evitar que isso aconteça? Quer dizer, o que é necessário a pessoa ter de entendimento para não usar a ferramenta de forma leviana? De forma mecânica, leviana e sem aprender. Eu acho que assim, principalmente, isso vai partir muito de uma reforma e acho que quando a gente muda modelos de aprendizado, a gente começa pela docência, né? Então, eu acho que é o privado com o público dando as mãos e a gente vai ter que realmente repensar. É uma revolução nos modelos educacionais. E isso não é algo que o docente sozinho consegue fazer ou que uma escola isoladamente vai conseguir fazer. Então, são políticas públicas aliadas ao nosso esforço como sociedade organizada, né? A gente está aqui, por exemplo, dentro de um clube de engenharia, conversando num podcast do CREA. Então, essas entidades de classe, a sociedade civil organizada, então, é um grande movimento de mudança na forma como a gente enxerga a educação. Porque, de novo, eu tenho muita clareza que a gente vai ter que formar pessoas com essa capacidade de aprender o tempo todo, de trabalhar conjugado com o modelo computacional. E tem outro ponto, trabalhar de forma colaborativa. Muitas vezes, e na maioria do tempo que a gente trabalha, a gente aprendeu a trabalhar muito sozinho, individualmente como profissional, individualmente como pessoa jurídica. Então, uma das principais mudanças que vai ocorrer para que o desempenho das organizações e de nós como pessoas físicas seja diferente também é esse modelo colaborativo. A gente vai ter que aprender realmente a trabalhar de forma colaborativa. Enfim, eu acho que é isso. Assim, não é fácil, eu acho que é uma transição, é uma transformação, eu diria, que talvez seja menos árdua do que foi a Revolução Industrial lá no início do século XIX, mas ela é tão importante quanto, eu acredito. Liderança. Você falou de liderança e você é uma liderança feminina. A inteligência artificial é dominada por homens? Ou a gente já percebe também um movimento diferente ali, uma coisa com uma maior participação, maior protagonismo feminino? Também queria destacar o seu protagonismo, né, sendo coordenadora no Instituto. O que você pode falar sobre isso? Eu posso dizer que assim, a gente realmente, esses últimos, eu diria 100 anos, foram
acho que de muitas mudanças para as mulheres, em termos mais do mais básico, né? Acho que papel na família, papel na sociedade, participação, né, nas decisões, até políticas, né? Mas é um caminho que a gente está trilhando ainda, né? Então eu acho que como a gente foi vencendo vários desafios no cotidiano, no que a sociedade entendia que era o papel feminino, isso também tem acontecido profissionalmente, né? Então eu, por exemplo, a minha formação de origem é engenharia civil. Quando eu comecei no meu curso, olha, já tem uns bons anos, eu tinha, sei lá, eram 40 alunos, a gente tinha 6 mulheres na turma, né? E aí é muito pouquinho, né? Hoje, se você vai para uma sala de aula da engenharia, eu acredito que no mínimo metade são mulheres. Então a gente tem paulatinamente ocupado esses espaços. E aí quando você vem da base, do teu papel na família, da tua escolha profissional, que pode ir para temas que assim, costumeiramente eram temas mais masculinos, isso vai acontecendo, né? Então a gente vai ocupando esses espaços de forma paulatina. E aí, por exemplo, papéis, né, e profissões que eram mais masculinas têm aos poucos se tornado, né? As mulheres têm entendido que é legal, que engenharia é bom, que tecnologia é bom. E as TICs são assim também, né? Eu dei o exemplo da engenharia, mas eu posso dizer sem medo de errar que com a engenharia de software, com a ciência da computação era assim também. Então, eu acho que o fato da gente estar ocupando esses espaços e essas carreiras que antes eram muito mais masculinas, e eu acho que por conta não apenas do homem se interessar, mas pela forma como a gente era criada, né? Como a mulher era criada, muito mais para ser dona de casa, para se interessar por ocupações mais voltadas a esse papel da dona de casa. E quando a gente sai para trabalhar fora, a gente percebe que há outras profissões, mas não é algo assim que em um ano você muda, né? Então são anos. E eu acho que a gente tem ocupado esses espaços dessa forma. E eu tenho certeza que cada ano que passa isso é mais rápido. Essas mudanças vão ficando mais aceleradas, né? Então é isso, acho que a gente vai ocupando esses espaços. Hoje, sei lá, eu não vou lembrar de cabeça, até li esses dias, mas vamos pensar que metade da população do mundo é masculina, metade feminina. Eu acho que a tendência é essa, que de alguma forma todas as profissões, não apenas as que são prioritariamente masculinas, elas vão começar a ser ocupadas de forma mais equilibrada. Essa é uma visão que eu tenho, sabe? Acho que a gente está caminhando para isso enquanto sociedade. Tem a questão do exemplo também, né? Você estando Sim. ali num cargo de liderança, num cargo onde você está coordenando 400 projetos, como você falou. Isso daí serve de exemplo também para quem chega, né? Tudo é exemplo. E a gente tem que estimular que as meninas se interessem por ciências, porque é uma carreira boa, é uma carreira que te dá satisfação, né? Trabalhar. E eu não posso dizer assim, eu tenho muita sorte de trabalhar com inovação, porque a gente trabalha todo o tempo com o novo, a gente aprende muita coisa. Então, estimular as meninas a irem para as carreiras de ciências é importante. E isso você matou a pau, é exemplo. É exemplo dentro de casa, quando você vê que a tua mãe sai, ela trabalha e ela consegue ter relevância, né, no que ela faz. Quando você percebe que há tantas mulheres trabalhando e sendo protagonistas, né, de mudanças e de tecnologias. Então é isso, acho que o exemplo faz toda a diferença. E a gente tem tido cada vez mais exemplos femininos para colocar, né, para as pessoas, para as meninas, né, jovens meninas, poderem se inspirar, né? Eu queria destacar que no CREA também a nossa liderança da área de tecnologia é uma mulher, é a Tatiana, né? A Tatiana Breda, que inclusive a gente do CREA tem alguns projetos em parceria com o Hub A. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Explicando também o que são as provas conceito. Tá bom, vou explicar. A gente eu falei para você rapidamente, né, sobre o Hub de A, e uma das nossas estratégias é um modelo que eu sou muito fã, que é o modelo é o programa de residência. Uhum. Esse programa, ele junta muita coisa legal do que acho que muitas boas práticas, né? Uma delas a colaboração. Ele é um programa da universidade com o instituto. No nosso caso, a gente tem 2 universidades. A Unisenai, que é a nossa universidade do Senai, e a UTF-PR. Já vou te explicar por quê. E do outro lado, nós que somos instituto.
como é que esse programa funciona? Nós percebemos lá há 5 anos, como eu te falei, que a gente tinha que explorar mais essa missão de ser um facilitador do uso da IA pela indústria, né, de forma geral, pelas organizações de forma geral. Então, nós criamos um programa que tem, por um lado, a missão de formar especialistas em inteligência artificial, e aí entra a universidade aqui, e, por um outro lado, de entregar para a indústria conteúdo, de entregar para a indústria pesquisa, projetos de IA que se conectassem com a realidade daquela indústria, só para entender, empresa. Vocês conectam a universidade, a academia com a indústria. Exatamente. Vocês são uma ponte. Nós somos uma ponte. Por isso é um hub, né? Então a gente presta esse papel de ser um hub. Então, como é que a gente construiu esse programa? A gente passa um ano, nós fazemos um edital, é quase que um vestibular, tá? Profissionais graduados nas áreas de exatas, engenheiros da eletrônica, mecânicos, engenheiros de software, físicos, enfim. É um grupo das exatas, estatísticos, a gente faz esse seletivo e, por um outro lado, a gente tem um edital para trazer empresas patrocinadoras. O CREA é uma empresa patrocinadora do programa. Então, a cada ano a gente junta esse grupo. Por exemplo, a turma 7, em que o CREA está inserido, nós temos 31 empresas patrocinadoras e 32 residentes, tá? Esses residentes ficam um ano com a gente estudando, eles ganham uma bolsa, então eles param de fazer o que eles estão fazendo, eles fazem, a gente roubou, né, emprestou, eu diria, esse modelo da residência médica, tá? Então a gente fica com eles um ano com a gente, eles param de trabalhar, eles ganham uma bolsa, eles estudam, eles fazem um curso de 360 horas e saem especialistas em IA, por isso que o ponto de partida é um profissional graduado. Por um outro lado, eu tenho essas 31 patrocinadoras, dentre elas o CREA, nós já estamos na turma 7, que propõe para a gente desafios. Olha, eu gostaria de resolver um problema usando uma eu gostaria de entender se dá para resolver um problema usando essa ou outra técnica de IA. E aí eles ficam com a gente 4 anos, a gente fatia essas entregas em 4, a gente fala que são 4 sprints, então a gente usa método ágil para fazer isso, geralmente vocês ouvem muito falar, a gente ouve muito falar do Scrum, então a gente usa Scrum como método de desenvolver esses projetos, então a gente fatia em 4 sprints, e esses profissionais, além de estudarem, eles estão trabalhando nesses desafios dessas empresas, com dados reais, com desafios que são reais, e aí isso... Ao final desse um ano, a gente tem, no mínimo, por exemplo, vamos pensar aqui, para as 31 empresas, eu vou ter 134 provas de conceito desenvolvidas em temas diferentes ou nos mesmos temas, né? A empresa vai escolhendo como ela quer trabalhar. E esses profissionais aqui, eles saem especialistas em IA, e eles saem com uma bagagem absurda, porque eles não só estudaram a teoria, e a grande parte deles sai empregado, inclusive nas empresas patrocinadoras. Tem a prática ali também. Exatamente. E tem eu falo que é a cereja do bolo. Eu falei para você que a gente tinha a Unisenai e o TFPR. A UTFPR, nós fizemos um trabalho com o pessoal, né, o campus de Cornélio Procópio, o time da PPGI, muito parceiro nosso, e aí essa colaboração faz muito sentido. Nós passamos 2 anos com eles discutindo como é que a gente poderia aproveitar as disciplinas da pós-graduação da Unisenai e eles terem créditos de mestrado. E a gente conseguiu convalidar o nosso programa de especialização com o mestrado da UTFPR. Os meninos saem, o time, né, de residentes sai depois desse um ano, também com créditos de mestrado e aptos a ficar mais um ano e terminarem como mestres. Olha só. Então, são exemplos de colaboração que eu acho que fazem a diferença, né? E aí o CREA está com a gente. O CREA faz parte da turma 7 e a gente tem feito... A gente está na segunda sprint com o CREA agora, se eu não me engano, agora esse mês, no fim desse mês, a gente termina a segunda sprint. E está fazendo um trabalho super legal. E o que é a prova de conceito? Qualquer projeto inovador, qualquer que seja, ele começa pela pesquisa básica, você entender quais são as tecnologias que estão sendo aplicadas, estado da arte para aquele problema. Então, você pesquisa isso. Segundo ponto, a gente começa a testar técnicas e tecnologias para entender, a gente chama de prova de conceito. Eu não vou desenvolver o produto, mas eu vou testar, eu vou comparar N técnicas para entender aquela que se adequa melhor ao produto. E ao problema. Exatamente. E aí testando, eu posso testar 5, 6, 8 técnicas e com os dados reais. E aí nesse caso da residência, já testando, o problema é sempre aquele trazido pela patrocinadora.
E aí eu vou testar as técnicas e vou dizer o seguinte, ó, essa técnica ou essa hipótese que a gente levantou, ela pode resolver o problema nessa medida, isso aqui é mais assertivo. Então, e qualquer projeto começa assim, porque aí quando eu testo e faço a prova de conceito, eu posso seguir para estágios mais avançados no desenvolvimento daquela solução. Então, a gente está ali para desenvolver e para dar esse primeiro passo. E é isso que a gente está fazendo com o CREA. A gente está dando o primeiro passo num problema percebido pelo CREA. A gente está nas 2 primeiras sprints trabalhando, inclusive, o mesmo tema, o mesmo problema. A ideia a gente volta lá no início da nossa conversa, quando a gente falou que os problemas são os problemas mecânicos. Eu acho que o problema do CREA tem muito a ver com isso. A gente lida com muitos dados, né? Dado de usuário, dado de profissionais que estão cadastrados no sistema, ART, são muitos dados Muito de dados. E a inteligência artificial, ela entende isso como números, ela consegue ter uma percepção mais fácil do que a inteligência humana. É isso aí. E eu gosto muito de dizer isso, né? Qual que é o nosso espaço como pessoas, né? Porque a gente não pode esquecer que o mais importante de tudo somos nós, né? Qual que é o nosso espaço como pessoas? É trazer criatividade, trazer entendimento, curadoria. E eu vou além, né? Acho que o ser humano ele é capaz de ser solidário, ter empatia. Então, o nosso papel nos processos tem que ser muito... Porque a inteligência é nossa. Uhum. O computador, a inteligência computacional, ela só é capaz de processar aquilo que nós entendemos e que nós somos capazes de fazer. Se a gente não tem esse... Eu sempre falo isso. Se a gente não achou esse caminho ainda, não sabe qual é a jornada, dificilmente eu transfiro isso para um modelo computacional. E aí o computador vai fazer para a gente o quê, né? Ele vai fazer o quebra-sal repetitivo, aquilo que é padronizado, volumoso. E aí, assim, para o CREA a mesma coisa. O CREA hoje, qual é o problema que a gente está trabalhando com o CREA de forma geral? O CREA recebe muitos chamados, eu diria diariamente. Eu não tenho aqui em memória a quantidade de chamados, mas recebe muitos chamados. Chamados de naturezas diferentes. E como é que isso é feito hoje? Isso tem que ser priorizado por alguém. Então, e são muitas variáveis que tornam um chamado prioritário frente a outro, né? Então, a gente pode dizer que essa é uma análise multivariável. E aí nem sempre a gente consegue, num curto espaço de tempo, e acho que o grande ponto é esse, né? Como é que eu priorizo e atendo o chamado do Guilherme antes do chamado da Silvana? E aí o CREA tem muitas regras que vão dizer qual é a prioridade de cada chamado. O que a gente está apoiando o CREA nesse momento é para criar um modelo computacional que seja um modelo de apoio à decisão na priorização desses chamados. Então, criar um ordenamento que atenda todas as regras que para o CREA fazem sentido, regras de negócio, como a gente fala, e pensar num padrão que possa ser um facilitador, né? Que de repente, se está o Guilherme fazendo análise, ou a Silvana, ou o Antônio, ou o João, esse critério seja sempre o mesmo, a gente tenha agilidade para dar resposta para aquele grupo de pessoas que fizeram o chamado, enfim, e aí o esforço não vai ser em priorizar o chamado, né? Que é um esforço grande hoje, mas a gente vai direcionar os esforços para atender o chamado, que é o que a gente faz melhor. E volta para o lado humano de novo, né? Exatamente. O lado humano identificou o problema e agora volta ali para resolver. E nesse meio do caminho tem a inteligência artificial, ali, a tecnologia computacional que... Exatamente. Aprendizado de máquina e é um monte de coisa. Os otimizadores. E é muito importante dizer, o CREA ele tá numa seara que é muita norma. É tudo muito regulado. O CREA não tira o critério, não é um critério que alguém escolheu. Não. Os critérios de priorização do CREA, eles são critérios geralmente que seguem modelos regulatórios, como normas regulamentares, normas técnicas, outras leis, né, que são municipais, estaduais. Então, você imagina o tanto de regra que precisa ser considerada nesses processos de priorização e ordenamento que a gente fala. E para o usuário é só vantagem, né? Porque o que levaria... No final do dia, quando eu falo que a tecnologia tem que fazer sentido, é por quê? Porque a finalidade do CREA não é priorizar chamado. A finalidade do CREA é atender o chamado. É chegar lá naquela pessoa que está na ponta e ajudar a resolver aquele problema. Então é isso. Então o time do CREA ele vai parar, ele vai drenar o seu esforço para resolver o problema. E aí quem está na ponta entende e recebe um serviço de mais qualidade. Muito legal.
Silvana, nossa conversa foi muito produtiva, mas o nosso tempo acabou. Meia hora rápido. Passa rápido, né? Eu falei para você que passa rápido. Mas foi muito legal entender um pouco mais sobre toda essa questão da computação, como não é só... eu já tinha conversado sobre inteligência artificial em outros programas, mas nosso foco foi outro. Hoje eu consegui ver um lado muito mais humano da inteligência artificial. Eu acho que no final das contas é isso, né, que a gente tem que entender. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. E sempre, né? Toda vez que surge uma tecnologia, toda vez que surge uma inovação, a gente precisa ter muita... Eu acho que assim, é consciência, ética e entendimento de como é que essa tecnologia vai nos afetar enquanto sociedade. Uhum. E esse entendimento vem daí, de todo mundo conhecer, entender, e a gente depende, claro, das organizações. Então, é muito... Eu estava falando com a Tatiana um pouco mais cedo, e falo assim, né, esse movimento que o CREA tem feito, né, de entender, de ganhar maturidade no assunto, é sensacional, porque é só assim que a gente consegue trazer o uso de uma tecnologia de forma conjugada com as nossas necessidades, porque no fim do dia, é o que eu falei lá no início, a tecnologia tem que fazer sentido, não só para o processo, mas para as pessoas. A gente não pode esquecer que no fim do dia é a gente que recebe tudo, são as pessoas que são as usuárias de tudo que se recebe. Então, por isso, de novo, não só para IA, para qualquer tecnologia. Para qualquer tecnologia. Bom, é isso, mensagem está dada, qualquer tecnologia, no final das contas, é pra gente, né? É isso aí. Bom, muito obrigado pela sua participação. Engenheira Civil, Silvana Kumura. Isso mesmo. A gente agradece muito as palavras e você que acompanhou o nosso programa. Estamos disponíveis no YouTube, no Spotify e nas redes sociais você encontra cortes dessa edição do programa. Muito obrigado e até a próxima.